uma das coisas que mais mudaram, né, quando a gente começou, foi sobre o meu lado saudável, etc, né? Perceptível. Exatamente. E aí eu comecei a ficar gostar mais desse lado, jejum, comer saudável, Interessado. treinar, né? Pô, tem uma pessoa comigo que é a referência nisso. E aí eu comecei a estudar mais sobre jejum. Então eu estava fazendo um jejum de 4 dias, né? Pro bem do meu organismo, só que aí hoje eu tomei café da manhã com a turma lá. Então não vou comer agora, obrigado. Entendi. Você ficou 4 dias sem comer? Não, eu ia ficar 4 dias, hoje de manhã completou um dia, né? Amigas, eu fiquei Aí, 9. A Mayra fez uns jejuns Não, sinistros. mas vocês... Né? Mas Você não é a gente referência. fez junto, não 9, a gente já fez junto uns Mas 5, é né? muito... A gente já fez junto 5. 5 dias. Mas, 5 dias? já, Só com água. só com água. Mas, Mas, gente, isso não faz obviamente, mal? então, pelo contrário. Mas, assim, antes de mais nada, precisa fazer com supervisão, tá? É porque eu Médica. estudo muito isso, exato. Eu estudo muito isso, tem toda uma equipe médica, não pode fazer sem supervisão, exatamente porque você precisa saber como você tá, se você dá conta, etc. Mas existe jejum de 40 dias que as pessoas fazem, é comum. É mais comum do que você imagina, dentro do meio, obviamente, de quem entende. O maior jejum da história tem 182 dias de jejum, de água. Obviamente que essa pessoa tinha muito sobrepeso, né? Mas já fez um jejum de 182 dias, já foi feito e registrado. Ah, tá. Vocês só ficam tomando água, então. É isso? Fica tomando Ah, só tá. água. A questão do jejum é que quando você entra em jejum, as suas células doentes, digamos assim, elas começam a ser consumidas pelas suas células boas. Então, o seu organismo entra em autofagia, ele próprio se consome. Isso é muito bom, porque existe um trabalho de regeneração incrível dentro do organismo, onde você evita doenças, onde você regenera todo o organismo. Só que, obviamente, é um assunto muito profundo, Sim. e por isso ele gera muita polêmica, porque aí saem aqueles cortes. Sei lá, a Maíra fica 9 dias sem comer. Não é bem assim, eu estudo isso, eu tenho uma equipe de médicos, tem todo um contexto. Mas É é um assunto bem saudável também, sério, né? é muito saudável. Tem Não, eu digo vários assim, livros você é sobre... saudável, Também, né? também. Também. Aham. Existem muitos livros muito bacanas sobre jejum higienista, né, que normalmente é o nome. E qual é o nome daquele autor que eu gosto Do Dispenza? não, da igreja, que ele fez um livro sobre jejum também? Luciano Subirá? Esse é muito bom também. Ele o faz livro jejuns, do ele já Luciano fez jejum Subirá. de 40 dias. É, Só com Caraca. água. E treinando todos os dias. Nossa, acho que... É um assunto para quem quiser pesquisar, é interessante. Mas não façam jejum sozinhos, obviamente, porque não Nossa, é acho que bem eu ficaria assim. de cama. Aí... E hora que não, dá uma energia que você não tem ideia. Quando eu faço jejum, é onde eu tenho mais Quer ver? energia. Só pra você pensar. Hoje a gente tem comida abundante. Isso aqui é uma realidade nova. No passado não existia comida abundante. Hoje a gente come 3 vezes por dia, pelo menos. Antigamente, você comia uma vez a cada X dias. Então, pensa que a gente foi criado para aquilo, não para isso. E a gente depois teve tanto acesso a tanta coisa que hoje as pessoas até são obesas, né? Muitas vezes. Também pelo excesso de comida. E aí, quando você fica muito tempo sem comer, você entra, às vezes, num estado que os caçadores entravam antigamente. E você só entra nesse estado quando você está nesse jejum. Então você tem uma Nossa clareza, uma Senhora. visão, um foco muito diferente. Então a gente foi feito para aquilo, não para isso, né? Você parar pra pensar, antigamente a gente ficava muitos dias sem comer, até você achar um outro bicho pra você caçar. Então o nosso organismo, ele é feito pra isso, pra que eu fique no meio da selva alguns dias Mas quando sem comia comida. também era... Né? Estocava, que é por isso que a gente estoca. Qual é o problema de hoje com o sobrepeso? Por que ele acontece? Porque a gente estoca, mas a gente não queima. A gente fica atrás da mesa do computador. Então, isso muda o jogo completamente. Mas o jejum, ele é muito bacana. Sim. Faz muita diferença. E quando você... Como vocês reagem quando vocês expõem, assim? Porque eu acho que é de muita coragem, né? A gente atualmente dar a nossa opinião. Total. E vocês não têm o menor problema em dar opinião, até pelos conteúdos, enfim, que eu acompanho bastante. Quando sai polêmica, quando dá um comentário negativo, como isso não afeta vocês, ou afeta? Eu acho que, primeiro ponto, quando você sabe quem você é e os seus valores, o que você está falando é sobre você, não é sobre mim. Não vai me afetar. Quando você ainda está em dúvida, o que é normal, às vezes você é muito novo, você está descobrindo mesmo quem é você, do que você gosta e tal. Às vezes o que você me fala me afeta, porque eu ainda não tenho certeza do que eu sou, do que eu gosto, se o que eu estou falando é isso mesmo, se eu não estou falando alguma besteira. Mas quando você tem certeza dos seus valores, do que você estuda, do que você acredita, o que você está vazando é sobre você, não é sobre mim. Então, hoje, eu vejo dessa forma. Nada do que alguém me fale, entre muitas aspas, sobre mim,
vai me afetar, porque quem sabe sobre mim sou eu, quem Uhum. sabe do que eu dou conta, das minhas guerras, sou eu mesma. Mas esse é um ponto bom, por exemplo, esse é um exemplo bom, né, a coisa do jejum. O jejum é uma das coisas que mais ajuda as pessoas a se salvarem de grandes dificuldades, de doenças sérias, graves, e é um assunto que vem sendo estudado cada vez mais. Os grandes e mais modernos, assim, cientistas e gênios já têm livros didáticos sobre isso, pesquisas científicas, mas ainda não chegou na grande massa. Então é normal que a grande massa vá criticar algo que está muito nichado. Uhum. Então você não pode deixar isso te afetar, pensando logicamente. Fala, por que eu vou me afetar por algo que eu sei o que eu estou fazendo, que eu sei o que eu estou estudando, e a sua opinião, você pode continuar com ela para você. Uhum. Porque o que eu vou fazer da minha vida, eu que vou pagar por essas consequências, né? Sejam elas Mas como isso forem. não interfere no trabalho de vocês? Zero. Para mim, zero. Interfere de maneira positiva, porque eu acho muito interessante, principalmente dentro do meio que eu estou saindo, não sei se você sabe, eu estou parando de Sim, trabalhar com sim. emagrecimento, mas dentro desse meio que eu estou saindo, eu gosto de provocar as pessoas positivamente para que elas saiam do óbvio, para que elas descubram coisas novas, para que elas queiram ser melhores para elas mesmas. Então eu gosto de causar, de certa forma, essa provocação de, nossa, eu nunca ouvi falar disso. Vou dar uma olhada, vou estudar. Por exemplo, há 10 anos atrás, quando eu falava mal do açúcar, que a gente até viajou para Nova Nossa, York. a gente tava falando disso agora, Da nossa gente. viagem. Naquela época eu era muito criticada porque eu falava mal do açúcar, que hoje todo mundo fala. Só que naquela época só eu falava. Gente, eu vou contar. A gente foi pra Nova York, eu e a Maíra, só as duas. E ela não me deixava comer um hot dog de $1. E ela me levava no restaurante brasileiro pra comer frango grelhado com brócolis. Eu falava, eu estou nos Estados Unidos, Maíra, eu vou comer. Aí o que eu fiz? Comi e passei mal. Aí ela Passou viu? muito Passei mal, muito gente. mal. Vocês não Ela estão viu? entendendo. Bem feito. Ela teve Juro. uma dor de barriga violenta. Ela falava, ai, eu devia ter comido. Eu vou emprestar esses vídeos pra você botar depois ali, se quiser, na edição. Ai, tô passando muito mal, tá doendo minha barriga e tal. É uma coisa lógica, né? Porque é um negócio muito forte. É uma comida muito forte. Então é Sim, isso. É basicamente, a gente aprendeu a não se afetar. Quando eu conheci o Thiago, ele se afetava muito com a opinião dos outros. E aí ele teve, obrigatoriamente, para estar comigo, ele teve que aprender a não ligar muito para a opinião alheia. Como foi a mudança? Olha, sempre tem dois lados, nunca é tão simples, né? Eu penso que, primeiro que tem muita gente que tem medo de agir. As pessoas, eu tenho medo de agir. Na verdade, ela não tem medo de agir, ela tem medo de agir e ser julgada por isso. Eu tenho medo de começar. A pessoa não tem medo de começar, ela tem medo de começar e dar errado e ser julgada por isso. A pessoa tem medo de dar opinião. Não, ela tem medo de dar uma opinião e receber uma opinião contrária. Então as pessoas, elas têm muito medo do julgamento, porque isso geralmente machuca elas. Só que os outros não estão tão preocupados assim com a gente quanto a gente acha. Eles vão, às vezes, se discorda, eles vão xingar a gente rapidamente, mas assim, vão arrastar a tela e vão fazer outra coisa e já esquecer do que está acontecendo. Então as pessoas não ligam tanto assim pra gente ou pra ninguém. No final das contas, ninguém, a maioria das pessoas não liga pra ninguém que não sejam elas mesmas. Essa é a realidade, ninguém liga. E a gente muitas vezes deixa isso daqui impedir a gente de fazer alguma coisa relevante na nossa vida. E segundo lugar, vamos supor que mesmo elas ligando ou não, elas dão uma opinião. Quando elas dão essa opinião, é o que a Maíra falou. Não é sobre o que elas acreditam disso, é sobre o que elas são. Então a opinião que elas dão tem mais a ver com elas do que com a gente. Então no final das contas, se for pensar, não faria sentido eu me importar com essas opiniões. Então esse é o meu lado racional e lógico. Na prática, eu fico oscilando entre isso e entre, putz, eu não queria ouvir isso, eu não queria ler alguma coisa como essa. Então dói, só que racionalmente não deveria doer, então eu oscilo um pouco entre isso. Não é 100% resolvido isso na minha vida, por mais que hoje eu sinta muito menos. Quando a gente se conheceu e a gente já começou assim, eu pensava, né? Falei, nossa amor, vai ser tão tranquilo quando a gente começar. Porque pensa, acho que esse meu lado de finanças vai trazer uma coisa mais sóbria pra gente, né? E você, eu vou mostrar esse lado seu mais empresarial, que as pessoas não conhecem tanto quanto você é empresário. Vai dar tudo certo. Primeiro dia que ficaram sabendo da gente, já o pau quebrou. E até hoje o negócio, assim, só explodiu. Qualquer coisa explode, qualquer coisa estoura, qualquer coisa é maluquice. Então eu fui sendo treinado no campo de batalha. Essa é a realidade. Mas no final das contas, eu tenho muito mais benefício do que problema com isso. Uhum. Porque as pessoas que julgam geralmente são aquelas que estão com a bunda no sofá, sem fazer nada, sem conquistar nada. E no final das contas a gente está crescendo.
Está crescendo família, patrimônio, impacto, sucesso, relevância. E quanto mais bate, parece que mais a gente cresce. Então, talvez o que eu pensaria é melhor não parar de bater, porque tá dando certo até agora. Sim. A nossa mensagem tá chegando em mais gente. Mas eu acho que é difícil mesmo. Se você parar para pensar na grande maioria das pessoas que tem um certo sucesso de alguma forma, sempre apanha de alguma forma. Prego né? que se destaca ganha martelada. Eu É. sempre penso isso. É. Mas é que às vezes, sei lá, eu falando de mim, às vezes eu leio um comentário assim, às vezes aparece um vídeo falando de mim no TikTok. Aí eu abro o comentário. Falo, poxa, eu não sou isso aí, sabe? É. Aí você vê um comentário e fala, caraca, mas não é. Aí dá aquela. Eu também acho que eu tenho no primeiro segundo, eu falo, putz, eu não sou. Dá vontade de mandar mensagem pra fulano e falar, fulano, olha só, não é isso aí que você tá pensando, é isso aqui, né? Aí depois eu falo, quer saber? Que se dane. Aí, mas o primeiro momento não é fácil, não tem essa, eu acho que é realmente essa briga do emocional com o racional. Primeiro vem o emocional de tipo, putz, não é isso. Aí dá uma chateação, assim, de querer provar as coisas pras pessoas. Aí depois você entende e fala, nunca nem vou ver essa pessoa na minha frente, que se dane. Vou continuar fazendo o meu aqui que tá dando certo. Mas é uma, né? É muito. É uma que pensa assim, ó, a maioria ou a minoria tem sucesso na sua área na vida? Minoria. É a minoria, não é? E existe uma opinião da massa e geralmente existe uma opinião da minoria. O preço do sucesso é aceitar a crítica da massa. Esse é sempre o preço do sucesso. Em especial se você fizer alguma jornada longa e duradoura. Então o único risco aqui é o herói viver tempo demais para virar vilão, porque é o que acontece. Todo herói que vive tempo demais vira vilão. Inevitavelmente ele vai ser julgado. Só não viram vilões aqueles que morrem antes da hora. E esse daqui, na verdade, são eternizados como heróis. Né? Então, no final das contas, pensar diferente tem esse preço muito alto, que é o julgamento alheio, mas faz parte do fruto que a gente quer colher. E qual que é a importância da família para vocês nesse meio todo? Né? Já que a gente começou a falar de família, eu queria perguntar qual que é a importância da família e qual que também é a importância do casamento para vocês hoje, da união de vocês. Eu acho que ao longo da vida a gente vai mudando muito de visão, não é nem de opinião, é de visão mesmo. Aquilo que a gente tinha certeza absoluta que a gente nunca faria, faz. É igual filho, né? Você fala, meu filho nunca vai fazer isso. O filho nasce, a primeira coisa que você faz é aquilo que você criticava, né? Porque na prática a vida é muito diferente. Então, quanto mais você envelhece, mais sabedoria você tem. Hoje eu tenho olhado muito para as pessoas mais velhas, para os idosos, para tentar ouvi-los, porque eles têm muito a ensinar. E eu percebo isso, que quanto mais a gente envelhece, mais a gente vai percebendo o valor e a essência da vida. De um modo geral, a gente está passando por um momento, né, mundo, onde as famílias estão muito desestruturadas, né? E quando as famílias desestruturam, tudo fica desestruturado. A cultura, o ódio das pessoas, que é uma consequência do que a gente está falando. O que é o ódio da pessoa? O que é uma pessoa odiosa? O que é uma pessoa que, quando ela encontra o outro na frente, ela despeja raiva? É uma pessoa que, com certeza, ela teve problemas na infância, que talvez o casamento, ali, a base familiar dos pais não foi muito sólida e ela não teve esse exemplo. Eu mesmo sou uma pessoa que eu sofri, né, de pais separados. Então, hoje a gente tem essa visão do casamento, que se as pessoas tivessem essa consciência da importância da família e do quanto a gente deveria lutar a qualquer custo para que isso seja um exemplo, nossa, o quanto a gente melhoraria o mundo, né? Os nossos filhos, as próximas gerações, porque a base do casal e do amor é muito importante. E é uma coisa que está cada vez mais sendo destruída, né? Está se modernizando o tempo inteiro, cada um faz o que quiser, cada um vive a sua vida. Só que também não é só sobre mim, não é só sobre ele, não é só sobre você, é sobre os nossos filhos. E senão a gente começa um movimento muito egoísta. E eu acho que a família, você sai do eu e passa para essa evolução coletiva, de uma certa forma. Mas você não pensava assim antes? Você acha que é o amadurecimento que te trouxe esse entendimento? Eu oscilei em alguns pensamentos, mas eu sempre tive um desejo muito grande de casar e ser feliz para sempre. Eu acho que qualquer menina tem, por mais que não admita. Mas eu não via a minha avó casando e sendo feliz para sempre. Eu não via a minha mãe casando e sendo feliz para sempre. Muito pelo contrário. Eu vi a repetição de traições e de sofrimentos. Então eu já não acreditava mais no amor.
tive as minhas experiências ruins que também me fizeram não acreditar no amor. E aí chega um certo momento que você fala, cara, isso aí não é pra mim não, isso não existe. Todo homem é tudo igual e comigo não vai ser diferente. O que é muito triste. Você passa a desacreditar na família, no amor, passa a ensinar os seus filhos a não acreditar na família e no amor, passa a repetir isso. Eu repetia muito nova que todo homem traía, porque a minha avó me dizia isso, minha mãe me dizia isso. Então, hoje eu crio esse movimento ao contrário e repito para mim mesma ao contrário, mas ainda é um movimento mais racional do que emocional. Vira e mexe, meu emocional fala, será? Será que é isso mesmo? É uma briga, né? Que eu acho que toda mulher, de certa forma, tem uma raizinha ali que alguém colocou em algum determinado momento. É uma briga social isso aí. Eu acho que assim, a família, eu vejo ela hoje como uma base, tá? Não era como eu vi antes. Ela virou uma base. Mas quando eu olho para ela como base, não significa que a família é sempre seu porto seguro. Ser a base significa que pode ser seu porto seguro, mas também pode ser justamente o lugar mais difícil de se estar. Então a importância do casamento para mim hoje é o seguinte, não tem nada na minha vida hoje que possa em nenhum grau próximo disso me transformar como o nosso casamento. Não tem. Porque imagina que em muitas áreas eu conquistei muitas coisas. Então vamos supor que eu conquistei patrimônio, sucesso, fama, seja lá o que for. Então tem muitas coisas que as pessoas podem falar, mas se alguém falar, eu vou falar, poxa, quem é você? Eu nem ligo pra você, não faz nenhum sentido, olha o que você tá falando, não tem nada a ver. Mas se a minha esposa vier falar, isso vai me afetar. Isso vai me afetar. Então, o casamento ele é a melhor coisa do mundo, mas ao mesmo tempo ele também é a pior coisa do mundo. E justamente por ser tão desafiador, a importância dele é muito maior do que a maioria das coisas que a gente vive hoje, porque nada pode me lapidar tanto quanto o casamento. Então a família é a nossa base. Só que é uma base pela qual, depois de ter decidido que ela é para sempre e isso é inegociável, a gente só tem um caminho. Resolver as nossas diferenças, as nossas discussões. E como a gente tem que resolver, cara, não é fácil. Não é fácil. Porque se fosse fácil, talvez não teria uma evolução. Então acho que essas oscilações que todo casamento passa, tamo bem, tamo mal, vamos brigar, discordamos disso, concordamos naquilo, são momentos muito bons e muito desafiadores que fazem a gente evoluir. Então acho que não tem nenhuma área hoje, na minha empresa não tem, na mídia não tem, nas opiniões diversas tem, não existe nenhum lugar que me desafie tanto a pensar diferente, a ter que muitas vezes abrir mão do que eu acredito para chegar no meu objetivo final, que é estar junto para sempre, construir uma família, né, com herdeiros e legado, e que ao mesmo tempo eu chegue lá no fim, ouvindo da minha esposa e não de mim, que valeu a pena. Isso daqui a gente só vai saber no fim, né? Porque em muitos recortes você oscila, né? Então eu quero chegar no fim dessa forma. Agora, é difícil, é desafiador, e é por isso que é o casamento, por isso que tantos casamentos terminam. Né? E óbvio, quando a gente fala de ficar casado para sempre, que a gente tipo, eles têm a certeza que vai ficar casado para sempre. Não é porque a gente acha que vai se amar e vai ser feliz para sempre. Não é essa a narrativa. Porque às vezes as pessoas escutam e falam, putz, mas é impossível casar para sempre. É que a gente tem isso como decisão, independente do cenário, independente do que aconteça, é um acordo, tem que ficar para sempre. Então, por mais que eu passe em algum determinado momento do casamento a querer te matar, te esgoelar, ainda assim eu decidi ficar. Então, eu vou ter que me lembrar que existe um acordo e eu, de alguma forma, isso é um problema, né, ali individual de cada casal, e isso é dinâmica, eu vou ter que arrumar meu jeito de voltar a te amar. Porque eu sou obrigada a ficar com você, então, né? Eu vou fazer o quê? Mas vocês chegaram a conversar sobre isso antes de casar? Sim. Me sabe por quê? Porque, na minha visão, o casamento ele é muito mais racional do que emocional. Muito mais racional. A decisão do seu par, ela tem que ser uma decisão racional, não emocional. E parece que eu sou um cara sem coração quando eu falo isso, mas é o contrário. Porque, veja só, se você tomar decisões com base na emoção, é impossível você ficar casado até o final da sua vida. Porque em muitos momentos você vai estar mal, vai estar bravo, vai estar puto, alguém vai fazer uma coisa, e você vai jogar tudo pro alto. Então se você se baseia numa decisão de vida com base no que você está sentindo, cara, desculpa, a paixão vai passar de 6 meses a 2 anos. Então é por isso que os casamentos terminam, porque as pessoas tomam decisões dessa forma. Só que quando passa esse momento da paixão, a emoção, vai sobrar só uma coisa, a razão, é só isso que vai sobrar. Então se você toma uma decisão racionalmente, você está tomando uma decisão
que vai perdurar depois de toda aquela emoção, aquela oscilação toda. Então, precisa ser uma adesão racional. E a gente precisa se apoiar nisso, num amor decisão, não no amor sentimento. Agora, pelo fato de ter uma decisão como essa, a gente tem uma responsabilidade de cultivar o amor sentimento, cultivar o amor emoção, de a gente fazer o outro sentir assim, de a gente tentar sentir também cada vez mais assim. Mas para mim, é uma adesão racional. Adesões emocionais do casamento fazem com que a pessoa antes da hora se relacione com alguém que já era. Depois você vai descobrir que, meu Deus, e agora? E já Mas era. o que fez os dois pensarem assim neste casamento? Olha, Porque vocês já tiveram experiências, né? Sim, Outras sim, experiências diferentes. E aí, o que deu essa virada de chave? Acho que a gente nunca nem conversou assim sobre essa decisão específica. Então, vou falar a minha visão, não sei se a dele é igual, né? Mas eu acredito que eu acredito em Deus recentemente, entre muitas aspas. É porque eu tenho 42, então, né? É recentemente. Eu não acreditava. E depois que eu tive meu encontro Amor, você tem com 41, Deus, amor? já vou fazer 42 agora. Nunca vi alguém com 41 querendo andar pra cima. Mas eu sou assim. já tá Não, vai ali. demorar um pouquinho, não é agora. Setembro. Pelo amor de Deus, É, não gente. É quase entendi o final essa. do ano. Eu 41. Cara, eu sempre joguei minha idade pra cima. Eu não sei porquê. Eu sempre boto lá. Se é esse ano, eu já boto esse ano. E aí, depois que eu passei a acreditar em Deus, eu ressignifiquei muitas coisas. Não só o casamento, mas muitas coisas na minha vida. Mas o casamento, de fato, é uma base muito importante para a criação dos filhos, para a sua visão de mundo, para a sua segurança. Por exemplo, eu sempre fui o homem da minha própria vida. É muito exaustivo você ser a mulher, o homem, o pai, a mãe e tudo mais. Eu tenho 2 filhos, um de 23. Não foi fácil criar o meu filho de 23 sozinha. E uma mulher que sofre preconceitos há 20 anos atrás era muito mais difícil do que hoje. A gente escutava barbaridade, sofri muito abuso dentro de trabalho. Então eu passei por muitas dificuldades. Óbvio que eu adoraria ter um homem provedor, literalmente, que cuidasse da família, mas isso não aconteceu. Isso ficou no meu sonho ali de princesa. Então existia esse sonho, esse desejo. E aí, quando eu me frustrei, eu falei, quer saber, eu vou ficar sozinha pro resto da minha vida, não vou. Não Se aceito mais. Não aceito mais. E eu lembro que eu falei bastante sobre isso na internet na época, que eu fiquei solteira. Eu falei, gente, eu não caso mais, a não ser que aparecer o príncipe da minha lista. E eu tinha feito uma lista, botei essa minha lista na internet, que o cara tinha que ser bonito, tinha que ser legal, tinha que ser inteligente, tinha que ser rico. Por quê? Era uma coisa que eu nunca colocava dentro dali das minhas prioridades do meu checklist. Mas eu percebi que, como eu tinha grana, isso era um problema. Porque quando você tem e o cara não tem, em algum determinado momento, isso pode virar, não significa que é uma regra, mas pode virar uma frustração. Porque ou você baixa o seu nível pra acompanhar ou você banca aquilo tudo. Exatamente. E aí uma mulher que banca um cara, o quanto isso bagunça uma masculinidade, isso é individual, não é regra, mas a grande maioria pode bagunçar. E aí aonde isso vai ter consequências em várias outras questões do relacionamento. Então é muito ruim mesmo. Então eu pensava, gente, para acompanhar meu ritmo de vida, as minhas viagens, o padrão que eu vivo na minha casa, tudo mais, eu quero um cara que com dinheiro, sim, não quero ser o homem dessa relação para sempre. Então eu fui fazendo uma lista de com dinheiro, inteligente, divertido, simpático, porque eu não aguentava mau humor na minha vida. Eu odeio mau humor. Isso tem um negócio que eu odeio, é cara de cu. Ai, gente. Ai, Você eu já gosto acorda animada tanto. assim? Ai, eu não gosto de cara de cu, eu gosto de Tá. ser feliz. Eu ia adorar casar com você, assim. Ai, então tá bom. Sabe? Você sempre feliz, tá todo rindo, é maravilhoso. E aí eu falei, isso é um trem que eu quero na minha vida, gente Sim. feliz. Então, tava muito difícil esse meu checklist. E aí, do lado do Thiago, ele fala ali o que ele pensou, o que ele quis. Quando a gente se encontrou, antes de casar e antes de pensar em ficar juntos, a primeira coisa que ele falou foi o que ele queria, e a primeira coisa que eu falei foi o que eu queria, antes de dar o primeiro beijo. Aí ele veio. Eu só caso se for pra sempre. Eu só caso se você tiver 2 filhos. Eu só caso se não sei o que, não sei o que. Parecia uma entrevista de emprego, amiga. E aí ele falou, você aceita isso aí? Tudo? Antes da gente se relacionar? Eu falei, eu aceito esse negócio tudo aí. E aí, enfim, casou do momento do que eu queria, de casar pra sempre, de ter este homem provedor desse jeito, com o que ele estava buscando, que agora ele conta a versão ali do lado dele. Conta. Caramba, eu gostei disso, então. Qual que é a descrição que você fez, amor?
Ele tá se achando agora. Inteligente, divertido, bem-humorado, Bonito. provedor, Você falou. bonito, provedor, né? Você tá falando de mim? Tô lá. Simpático. Cheiroso. Super Eu cheiroso. não pedi cheiro, mas veio com Não cheiro pediu cheiroso, bom, mas veio cheiroso. veio Só hoje que é uma exceção. Entendi. Hoje, coitado. Não tô sentindo Na isso também, grande não. maioria das vezes, ele Nossa, é grande muito maioria, bem-humorado. sacanagem. Não, eu falo do tá, humor. não. Ele acorda... Pô, eu pensei que ele ia falar, não, ele é cheiroso na grande Não, maioria ele das é vezes. cheiroso muito. Pô, Ele é cheiroso sempre. Mas a grande maioria das vezes, Ai. todo mundo tem mau humor. Não existe quem nunca tenha, né? Mas na grande maioria das vezes ele acorda rindo, alto astral. Ah, isso muda muito. É muito ruim quando não acorda. É porque a vida já é tão... Pesada. E aí se tem uma pessoa pesada do lado também, né? Você Pelo é uma amor pessoa de Deus. leve. Ah, eu sou, amiga. E a não gente- gosto de gente pesada do meu lado também. Mas tá certo. Que daí, ó, Aham. Pelo amor de Deus. A gente conhece a pessoa quando a gente viaja, né? Como a gente viajou junto, porque as pessoas no meio da viagem. Eu vi que você é bem-humorado o A tempo gente não inteiro azedou, mesmo. não, né? Quando viajou. Não, mas é isso. É raro não azedar. É verdade. Você devia ter... Apesar de eu querer comer o hot dog da esquina. ainda assim, não azedamos. Para um casamento dar certo, além do amor, além de Deus, o que vocês acham que é fundamental também? Esse é um ponto polêmico. Porque é uma coisa que eu era super contra, vou falar. Fala. Claro, né, amiga? Que eu vou falar. É um ponto polêmico. Eu vou falar. É, lógico Ai, que eu meu vou falar. Deus. Ai, ai, ai. É porque eu era muito contra. Eu era contra, bandeirista contra. Sempre fui, tipo assim, mega independente. Eu faço o que eu quiser da minha vida, você faz o que quiser da sua vida. Meu celular, minhas coisas, não me mexe nas minhas coisas, não lá. E hoje é uma coisa que eu penso diferente. Eu não tenho senha de celular, ele não tem senha de celular, eu mexo no telefone dele, ele mexe. Ninguém fica fuçando no celular um do outro, são coisas completamente diferentes. Mas ninguém tem segredos um com o outro. Eu tinha muito isso de que cada um tem que ter a sua privacidade e cada um tem que ter a sua individualidade. Hoje eu não acredito mais nisso. Óbvio que o que eu tô falando não é regra para todo mundo, é o que eu acredito, é o que eu faço na minha vida, é o que hoje funciona na minha vida, né? Mas é isso, a gente vai amadurecendo e vai mudando. Mas hoje, para mim, não faz mais sentido que eu tenha uma vida segregada, separada. Se a gente resolveu ser um só, isso facilita mais até mesmo a possibilidade de algo fora. Porque quando você tem uma individualidade, eu tenho uma vida para cá, você tem uma vida para cá, eu não tenho acesso às suas coisas, você não tem acesso às minhas, você abre janelas, você abre possibilidades. Então, eu acho que até mesmo por essas possibilidades não existirem, e tá bom, hoje eu tô super interessante, gostosona com as coisas no lugar, e daqui 10 anos? Vinha uma bundinha mais empinadinha, um peitinho mais no lugarzinho. O que vai ser difícil, mas enfim. Mas eu entendi o sentido. Mas isso foi um impulso também pra você, um dos motivos, né? Pra você encerrar ou seca você? Não, a questão do seca, eu comecei a sentir falta de profundidade. Acho que vem com a idade mesmo e com aquela maturidade que a gente estava falando anteriormente. Quando eu comecei a trabalhar com emagrecimento há 15 anos atrás, eu era uma menina. Eu estava descobrindo a vida. E apesar de eu ter começado com uma questão muito forte, que foi através de um câncer, né, que eu tive, e meu pai também morreu de um câncer. Então, eu tive um que curei através da alimentação e meu pai teve um e morreu de um. Então, o meu core era esse, mas o meu foco ali, o que eu estava vendendo, é emagrecimento, é o corpo, né? Então, as pessoas que elas querem emagrecer, em geral, e lógico que toda regra tem a sua exceção, você toma até veneno de rato para emagrecer. Hoje tem muito remédio de emagrecer que as pessoas tomam e misturam com bebida e dá muito problema. Então, muito doente, aí o fígado dá problema, não sei o que dá problema. Mas por que isso? Porque o visual, ele está acima de tudo. Então, quando você vende emagrecimento, é esse o público que vai te buscar. Com o passar dos anos, que eu fui estudando mais a psicologia, a psicoterapia, eu fui entendendo as questões emocionais que existem por trás do emagrecimento, eu entendi que ninguém engorda porque come. As pessoas engordam porque não sabem lidar com sentimentos. Porque eu como quando eu tô angustiada, eu como quando eu tô triste, eu como quando eu tô feliz, eu como quando eu tô me sentindo rejeitada, eu como quando eu tô ou seja, eu não tô comendo comida, eu tô engolindo as minhas emoções. Conforme eu fui entendendo que era sobre emoções e não sobre comida, eu fui criando produtos ali dentro pro meu próprio público com profundidade. Que explicava mais essas coisas, fui estudando mais a psicologia, fui entendendo mais o que tinha atrás do que a pessoa estava sentindo, o que ela carregava através daquele sobrepeso, porque a gente não está falando de peso, de gordura, a gente está falando de um peso emocional, pobre
do magro que come para ser magro. Porque isso é muito triste, você comer para ser magro. Você tem que comer bem porque você ama a tua vida. Mas isso tem uma profundidade muito grande, que nem todo mundo vai entender e está preparado para entender. Depois de 10 anos trabalhando com essa parte física, eu comecei a entregar muito para as pessoas que me buscavam. Mas eu sentia que elas não estavam prontas para beber tudo que eu estava para entregar, porque o que elas compraram foi 10 quilos a menos. Eu vou entregar os 10, eu vou entregar 20, 30, mas eu tenho tanto mais para entregar do que isso. E eu comecei a trabalhar com a transformação de mulheres e isso me apaixonou. Então, hoje eu decidi que eu amo trabalhar com transformação de mulheres, mas eu não quero mais vender corpo, porque quem me busca pelo corpo ainda está muito superficial para o que eu quero entregar. Não estou diminuindo, porque eu sou muito grata a tudo que o Seca Você me deu. Nossa, tudo que eu construía, tudo que aconteceu, a todas as vidas transformadas, sou muito grata. Mas hoje eu preciso ir para um outro lugar. E para esse próximo nível, com essa grande profundidade, é outra coisa. Que eu nem farei por dinheiro. Eu vou fazer porque eu amo mesmo, porque eu sou apaixonada em ver as pessoas se transformarem, em ver as pessoas se conhecerem, as mulheres descobrirem o seu valor. E é isso que eu gosto hoje em dia. Então você encerrou o Seca, mas vem outra coisa aí. Sim, eu não consigo ficar trabalhando. Acho que eu morro. Igual a você falando. O que eu faço um dia vazio da minha agenda? Sei lá, acho que eu tenho um AVC nesse dia. Não consigo, amiga, ficar sem trabalhar. Sim. Então eu vou continuar trabalhando com nutrição, mas é nutrição da alma agora, e não da boca. Profundo, achei profundo. Então você não falou nada ainda e vai vir aí. Tô falando agora. Vai vir aí. Vem alguns produtos muito focados presenciais, porque eu também enjoei de trabalhar no online, porque eu quero olhar no teu olho e ter certeza até onde eu vou te levar. E eu acho que o presencial ele é muito mais forte para trabalhar com essa nutrição feminina, que eu acho que a gente ficou muito quebrada por tudo isso que a gente falou, por muita coisa que falta, por muita coisa que não pode ser falada. Então eu acho que eu tenho muito mais a entregar e a oferecer para as pessoas do que só 30 quilos a menos. E é para esse ano esse projeto? Sim, já tá tudo organizadinho. Inclusive, agora no escritório novo que eu quero te apresentar, a gente já tá fazendo coquetéis. A gente abre uns coquetéis para receber algumas clientes. É muito legal. Que legal. Depois eu quero ir lá? Sim. Saber de tudo. Aliás, deixa eu aproveitar que você me perguntou isso. Tem uns testes emocionais, se as pessoas quiserem entender um pouquinho do que eu tô fazendo e tal, que são muito interessantes de fazer. Para você se conhecer, para você entender as suas dificuldades, as suas limitações e as suas qualidades. Por exemplo, você é uma pessoa super comunicativa, essa é uma das suas qualidades. Falante, autoastral, só que você tem também as suas dificuldades, e eu nem tô falando isso porque eu te conheço, tô falando isso pelo teu perfil comportamental. Você é esquecida, você é desorganizada em alguns determinados momentos. Perfil comportamental é o que eu estudo hoje em dia, é o que eu mais amo. Então, da mesma maneira que você tem um monte de qualidades, que você se comunica bem, que você é alegre, você tem essa outra dificuldade. Na organização, é esquecida, vive dando fora, às vezes fala alguma coisa que não podia, e aí a pessoa fica chateada, mas fala, putz, já saiu, já foi. Isso é do seu perfil. Gente... Que legal, é isso? Né? Então, aí se você quer... Maíra sensitiva. Então, e tem teste para fazer, e eu faço gratuitamente para as pessoas, quem quiser fazer. Aí entra teste.cardinigro.com.br. Aí a pessoa vai entrar, ela vai responder algumas perguntinhas, é de graça. Vai fazer o teste e no final eu dou a leitura 100%. Você é assim, assim, assim. A pessoa fica impressionada, fala, cara, como ela sabe de mim? Através das respostas. É muito legal. E aí ela se conhece mais, sabe? As dificuldades, as qualidades. É muito bacana. E aí tem dica pra melhorar? Super. É um vídeo super completo. É muito legal. Obrigada. Isso é o que eu amo fazer. Eu vou entrar lá, gente. Vai aparecer aqui pra vocês também. O site pra vocês fazerem o teste. Nossa, eu tô chocada. É uma das coisas que o Thiago mais gosta que eu faço, né? Eu acho massa. Às vezes a gente tá com algum casal de amigos ou algum amigo, alguma coisa, e fala assim, amor, o que você acha que é o perfil dessa pessoa aqui? Lê ela. Só com base no que ela tá falando. Aí ela começa a cuspir, a pessoa tem essa reação. Fala, meu Deus, como assim? Como você sabe? Aí eu fico curtindo, acho legal. Que legal. Isso daí é realmente... Esse lado da Maíra, por exemplo, eu não conhecia. E aí, quando eu conheci, eu falei, meu Deus, essa mulher é muito diferente. É muito diferente. Então eu não conhecia, isso daqui me espantou nela. Então eu fui conhecendo coisas nela que foram me apaixonando ali no começo do relacionamento. Que era muito além de uma mulher bonita só. Tinha muitas outras coisas, como essas, né? Ela tem esse superpoder e alguns outros também. Agora, falando do casamento de vocês, quais foram os desafios
pra estar nessa relação. Quais são, né, amiga? Porque é pra Quais sempre os são? desafios, É. são eternos. É verdade, tá certo. Pra Quais são os sempre. desafios de entrar numa relação que já existem dois filhos, né? Uhum. E você, querendo ou não, você é o membro que tá chegando ali. A Uhum. novidade. Quais são Uhum. os desafios que você tem enfrenta? vários, né? Tem vários, sim. Mas você falou disso de chegando na família, esse é um deles. Esse é um deles, né? Porque eu cheguei na família, obviamente, eu e Maíra viramos um só que nessa relação tem 2 filhos. Né? E isso daqui é sempre um desafio, por vários motivos. Um deles é que geralmente o homem ele é mais territorialista. Então imagina você chegar num lugar onde tem filhos que têm outros pais. Então isso daqui é um desafio mesmo. Só que ao mesmo tempo que isso daqui também é um desafio, isso também tem um lado belo nisso tudo, que é o lado onde é aqui que se testa o amor. Né? Porque uma coisa é você ter um filho que sai de você e você não tem outra opção, a não ser amar essa criança porque saiu de você e ponto, acabou, é isso, não tem o que fazer. Quando você chega de fora, você tem uma opção. Então você amar por opção tem o seu valor. Você decidir amar, isso tem o seu valor. Só que no cenário que eu cheguei, a gente tem 2 filhos. Tem o Lucas, que é mais velho, e tem a Sofia. E são relações completamente diferentes. Imagino, Porque né? o Lucas é um marmanjão. Hoje tem 23 anos de idade. Vai casar. Vai casar agora. Então, assim, é um relacionamento de brother. De brother, mais ou menos, né? Então a gente joga videogame junto, né? A gente faz uma resenha diferente, etc. Então com ele eu tenho um tipo de relação. Com ela é diferente. Com ela é uma relação de pai. Com ele talvez seja uma relação de mentor, de família, e com ela é uma relação de pai. Porque quando a gente começou em Maíra, ela tinha 4 anos de idade. 4 anos de idade, mora com a gente, então passa muitos dias na nossa casa. E todo dia a gente acorda junto, leva para a escola, vai dormir, a gente vai para o hospital junto, viaja junto. Então é uma relação... Atura as birras 24 atura horas. as birras, Você sabe bem, você tem educa, 2. é tudo que você conhece já. Então, é uma relação de pai. E que não é fácil também, né? E Agora, não é fácil. você imagina você aguentar umas birras e de um filho, que ele tá falando que é seu, que foi você que botou no mundo. Não tem jeito. Agora, e quando não é? É muito forte você decidir ficar com algo ali tendo a parte ruim, porque tem horas que a gente como mãe, e eu escuto esse discurso de todas as mães, fala, caraca, eu só queria sair para fumar que eu nem fumo e nunca mais voltar, né? Porque é muito desafiadora a maternidade. Agora imagina quando não é e você Não, e escolheu. eu acho que para a mulher também é muito desafiador entrar numa nova relação pelo medo que dá quando você já tem 2 filhos, porque muitos homens não aceitam. Sim. Muitos homens escolhem Sim. não encarar, né? Total, Escolhem simplesmente a grande maioria. a grande Que é o maioria. que ele tá falando, mais difícil. E aí, assim, então começa por aí que já é uma decisão difícil. Decidir amar dessa forma é muito difícil, tá? Só que mais difícil ainda é quando você tem algum tipo de divergência em opiniões, né? E muitas pessoas criticam por essa postura de eu agir como um pai, né? De me colocar como esse pai, mesmo que seja um pai do coração e não ser um pai biológico. Porque ela também me chama de pai. E não foi nada imposto por nós. Existe uma opção e ela resolve me chamar de pai, né? E eu atuo e treino e educo. Então é uma situação bacana, assim, é uma situação gostosa, é um teste, é diferente. Porque eu fui estudar biblicamente, conversei com muitas pessoas para entender biblicamente como funcionaria isso. Se na Bíblia um casamento não deveria terminar porque é uma só carne, então como que funcionaria a questão de você ter um filho que não veio de você? E a minha conclusão é que, poxa, o que a Bíblia fala sobre adoção? O que a Bíblia fala sobre paternidade? Né? Para começar aqui, o pai de Jesus não foi o pai biológico dele. Né? E mesmo não ter sido o pai biológico de Jesus, Jesus chama ele de pai. Ele é o filho do carpinteiro, mas na verdade Deus é o pai dele. Né? Porque o Espírito Santo com Maria que tiveram Jesus, não o pai do coração. E ele não é o pai biológico ainda assim. Ele é considerado o pai de Jesus e Jesus chama ele de pai. Então isso não é um problema. E fora isso, a adoção é uma coisa muito bela, porque biblicamente nós fomos salvos por adoção. Jesus decidiu nos adotar.
né? Ele veio para salvar o povo judeu, biblicamente, e aí depois, como não aceitaram essa salvação vindo dele, como ele sendo esse Messias, ele nos salvou por adoção. Então a adoção foi capaz de nos salvar. Então olha o poder disso acontecer, o poder dessa decisão. Então, como no nosso casamento o amor-decisão foi muito poderoso, o amor-decisão também de pai e filha também é. Então temos muitos desafios. Muitos desafios. Mas ao mesmo tempo, eu acho que, como eu disse que o casamento é uma coisa que pode nos preparar, lapidar, imagine então a sua filha de 6 anos, sei lá, te ameaçando. Você entendeu? É uma ameaça que às vezes dói mais que a da Maíra. Mas, meu Deus do céu, a minha filha de 6 anos está botando essa pressão em mim, porque ela aprende a fazer a cara do gatinho do Shrek. E quando aprendeu a fazer a cara do gatinho do Shrek, acabou pra mim. Acabou pra mim. Eu tinha muito medo de, em algum determinado momento, vir aquela frase horrorosa de você não manda em mim, você não é meu pai. Sempre tive. E é ao contrário. Lá em casa, do nada, ela fala pra mim, você não manda em mim, quem manda é meu pai. Ela fala pra mim que eu não mando, quem manda é ele. E aí, ele toma as decisões, por exemplo, coisa de comer, né? Então aí ela a fala, gente entende. Ela fala, mãe, você não manda em mim, quem manda em mim é meu pai. Pai, eu posso? Eu falo, não acredito que ela tá falando. Nossa, é porque o Júlio fala muito mais sim pras crianças, né? A Bia, amor, e acho que tem essa questão de, não sei, de filha menina. É porque talvez o Caio não fale 100%. O Caio tem nem 2 anos ainda, né? Então não fala tanto, mas assim, a Bia... Tudo ela vai nele. Já sabe. Ontem ela tirou a boneca dela, saiu a tiara, ela... Eu não quero mais essa boneca também. Eu vou doar e comprar outro. Nossa, fiquei indignada. Eu falei, porque eu só deixo ela ganhar. A gente ganha muita coisa, então eu só deixo ela ganhar se ela doa alguma coisa. E aí, o que ela entendeu na cabeça dela? Que se ela doar, ela pode comprar outra. Eu falei, negativo, você vai arrumar. É só porque essa faixinha caiu, você não quer que a faixa caia, você vai doar? Assim? Não, não é assim, você não vai comprar outra. Aí ela, eu vou pedir pro meu pai. Aí eu virei, já mandei mensagem. A Bia vai te pedir uma boneca. Fala não. Aí ele, tá bom. Aí, porque a gente dá uma combinada, Sim, assim, lógico. né? E você tem às vezes, esse receio de até onde eu posso ir pra não descredibilizar ou desautorizar o outro lado também? Eu pelo menos, a gente nunca descredibiliza o outro lado. Nunca, assim. E muitas vezes existem situações que poderiam acontecer, como também deve acontecer quando ela tá por lá. Mas uma coisa que a gente aprendeu é que se a gente descredibilizar, talvez na cabeça dela, no futuro, isso seja muito ruim. Então não faz sentido. Então a gente toma cuidado com palavras. Então A não gente também tem descredibilizamos, noção né? que cada casa vai ser uma criação. Então também a gente não sabe tudo que acontece lá e também não sabe se ela não tá mentindo, porque também a criança mente, principalmente nessa fase. Eles confundem, né? Realidade com total, imaginação. É bem... do que eles, exato. Então muitas coisas às vezes do que ela fala, mas tipo, lá eu posso. Aí a gente fala, não, lá as regras são uma e aqui é outra. Também tem isso para o que é de lá, e o que é daqui. Porque são diferentes mesmo, costumes diferentes, jeitos diferentes. Por exemplo, sei lá, enjoada com música, o que ela vai ouvir, né? Eu gosto que ela escuta mais as musiquinhas infantis. E aí vira e mexe, ela vem com umas músicas que eu não gosto. Eu falo, não, mas eu escuto lá. Eu falo, não tem problema, mas você escuta lá. Aqui você não vai escutar. E eu acho que é isso, eu também respeitar o que eles decidem pra lá. E sem invalidar, fala, nossa, mas que coisa horrível, isso não pode, não deve, não. Não, você escuta lá, tá tudo bem, mas aqui você não vai escutar, aqui você vai escutar isso. E você chegou a ter uma conversa com ela e com o Lucas de quando vocês resolveram casar, resolveram ficar juntos, e explicando pra eles? Foi tudo muito rápido, né? Foi tudo tipo, vrá, né? Na verdade, vou separar os dois. O Thiago foi a primeira pessoa que o Lucas aceitou. O Lucas nunca aceitou ninguém. Ele sempre foi muito fechado nas minhas relações. E até mesmo quando a gente casou, ele falou, a mulher dele tá aí que não me deixa mentir. Ele falou, agora, finalmente eu acredito que a minha mãe vai ser feliz. Ai, gente. Deve ser nossa, escutar isso de um filho, né? O Lucas sempre sofreu muito ali desde quando ele era pequeno, ele percebia as coisas. Por mais que fosse criança, a criança assiste as coisas, ela vê, por mais que ela não assista, ela sente. Então, ele nunca aceitou nenhuma relação minha, e o Thiago, ele aceita, assim, de uma maneira
surpreendente. Eu nunca vi nada igual, assim. Parece que ele tinha 4 anos quando o Thiago conheceu. E não, porque é difícil você conhecer um marmanjo de 20 anos e do nada ter uma relação de pai. E aí ele fala, eu tenho uma relação de brother, mas eu não acho. Porque eu vejo as relações de pai e filho mais velho, eu acho que ele tem uma relação de filho. É que, normalmente, homens, né, têm uma relação de brother, né, de pai e brother. Mas eu acho a relação deles muito bonita. Já a Sofia foi uma conquista. A Sofia foi mais aos pouquinhos, assim, porque ela tinha toda uma bagagem na cabecinha dela ali de informações, então a gente cuidou mais, a gente teve mais cuidado, porque sabia que ela era pequenininha e não queríamos, né, bagunçar a cabecinha dela de alguma maneira. E foi aos pouquinhos e foi acontecendo naturalmente. Como ela começou, que inclusive é uma coisa que a gente nunca contou publicamente, como ela começou a chamar o Thiago de pai? A gente foi fazer uma viagem para Disney e o irmão dele é casado e essa mulher tem um filho. E esse filho chama o irmão dele de pai. E aí ela perguntou na viagem, mãe, mas ele não é pai dele, ele é pai do coração. Aí eu expliquei, eu falei, sim, ele é pai do coração. Por isso ele chama? Eu posso chamar então? Então veio dela assistindo essa dinâmica na família do irmão dele. E desde então, naquela viagem, ela começou a chamar ele de pai, esporadicamente ainda. A primeira vez que ela pegou isso na viagem, a primeira vez que ela chamou ele de pai, eu lembro que a gente estava no banheiro e ele travou. Saiu assim, você lembra? Ela saiu, eu falei, amor, você ouviu isso? Sabe? E você tenta parecer normal, né? Da criança, tudo bem. Aí vira as costas e fala, e agora? E ali ela começou Aí eu comecei a chamar de Sofia, por exemplo, ou Sophie. Ela falou, não gosto que você me chama disso. Ficava chateada. Como assim? Reclamar pra mim. Ele me chama de Sofia, mamãe. Aí eu comecei a chamar de filha. Ela que pediu pra ele chamar ela de filha. Veio dela essa vontade. E como você falou pra ela antes do Thiago? Sobre o casamento? Eu acho que foi uma transição muito comum, assim, eu não sentei e tive uma conversa, acho que foi acontecendo. Primeiro eu apresentei ele como amigo. Amigo, sim. Não foi uma coisa assim, do dia pra noite, foi acontecendo. Primeiro eu apresentei como amigo, depois eu disse que eu estava namorando. Existiu o período que ela ainda estava presa ali, não, mas eu não quero que você namore. Teve, inicialmente, ela transitava, assim, entre isso. Então foi uma coisinha devagar que eu fui esperando o tempo dela. Até que ela, por si só, chamasse ele de pai. E aí a primeira vez também que ela falou eu te amo pra ele ficou todo bobo. Ela tá falando que me ama e tal. Hoje ela fala o tempo inteiro, ela é muito carinhosa. Eu amo você. Ela é muito agarrada nele. Eu sou uma mãe prática, mais lógica, assim. Boto pra dormir, faço mamadeira, vou na escola, eu sou funcional. Eu não sou mãe de brincar. E ele brinca muito. Então, ela é muito grudada nele, porque eles brincam o tempo inteiro. Então, tipo, eles fazem muita bagunça antes de dormir. Eles têm uma relação muito grudada. Eu diria que em casa ela tá mais grudada com ele do que comigo. Porque eles brincam o tempo inteiro. Eu não tenho, assim, energia pra brincar. Você gosta da brincadeira? Também não, amiga. Também eu gosto de jogar jogo da memória, jogo da coisas velha. Lógicas, isso. E a coisa sentadinha ali, entendeu? Ele Agora, brinca. ficar correndo. É o Júlio que brinca também. 100%. E tá tudo bem, já Sim, nem me culpo mais. É isso aí. Nossa, tô ótima. Não, eu também não me sinto culpada, não.